nunca é demais rezar, né? Rezar uma Ave Maria, mas consagrando a Nossa Senhora este início de formação, esse novo curso que está se iniciando, a vida, as intenções, o caminhar na fé e a formação e a transformação da nossa vida que nós esperamos, né? Pela graça do Senhor e também pela nossa contribuição de perseverar, né? E estar aberto à vontade dEle, à palavra dEle, aos seus ensinamentos através da igreja. Pedir também pela obra do Centro Dom Bosco, né? Temporal, espiritual, aí pelas suas necessidades, por eles estarem dando essa oportunidade, essa abertura para justamente a formação das almas aí, com esse trabalho da catequese, entre tantos outros, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Filho do Espírito Santo. Amém. Sentar um pouquinho. Bem, meus irmãos, uma boa noite para todos, mais uma vez bem-vindos também. Meu nome é Padre Carlos Alberto, sou padre há 7 anos, atualmente há um pouco mais de um ano e meio, estou como pároco aqui da Paróquia Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, na Avenida Passos, aqui próximo, no centro, e estamos aqui também com apoio, ajuda espiritual, fraterna, amistosa, aqui também no Centro Dom Bosco, né? Com muita alegria. E, bem, estamos, como já disse, vocês sabem, iniciando essa caminhada na formação catequética, né? Nós esperamos que essa formação aqui no Centro Dom Bosco, que a Igreja, na pessoa de cada um de nós, de fato, a Igreja, como mãe e mestra, tem tudo de necessário, de bom para a nossa felicidade, a nossa salvação, como depositária das verdades, dos ensinamentos da graça de nosso Senhor, mas que nós, enquanto membros da Igreja, possamos de fato corresponder, possamos ajudá-los a cada vez mais fazer essa experiência, né? Essa experiência mística, essa experiência de estar justamente, entender quem é a Igreja para vocês, o que a Igreja espera de vocês, qual é o chamado justamente que a Igreja nos faz como essa mensageira, essa que é a arauta, né, justamente do Senhor, né? E é membro, é corpo do próprio Senhor. A Igreja não é uma realidade simplesmente social ou material, né, como um templo institucional num sentido, vamos dizer assim, humano. A Igreja, antes de mais nada, ela é o corpo místico de Cristo, ela é a extensão de Cristo na Terra, é uma realidade sobrenatural, espiritual. Essa concepção, nós acreditamos que dentre os estudos e todos os fenômenos que a gente vê aí, religioso, antropológico, o que gera justamente essa divisão, né? Muitas vezes entre católicos e protestantes, isso vem muito do conceito eclesiológico, né? Do que significa a Igreja, né? E falando da Igreja, justamente que é aquela, né, justamente que é depositária e comunica pela graça do próprio Deus, na autoridade dele, os seus dons sobrenaturais para a nossa salvação, que a gente diz que são os sacramentos, a gente conceitua isso como os sacramentos. Aí também está uma síntese de muitos problemas, de muitas divergências, né? E poderemos dizer que o maior deles, como é o maior justamente dos sacramentos, que é a Eucaristia, o problema não está tanto na Virgem Maria,
no culto dos santos, mas acreditamos que esse problema cada vez mais é convincente, que está na Eucaristia, que é a síntese de toda a doutrina de fé. Na Eucaristia está a síntese de toda a doutrina da nossa fé, de todo o mistério da salvação, está encerrado na Eucaristia, porque é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo. Então, se Ele está ali, como Ele disse, né? Ele deixou a Eucaristia na última ceia, justamente como se dando como alimento, como uma das promessas de permanecer até o fim dos tempos no nosso meio, entre nós. É um caminho, é um alimento, é a vida dele que nos é doada para a nossa salvação. E sem esse alimento, sem esse sustento, sem essa vida, de fato é muito difícil, né? É muito difícil. Então, aí está o grande divisor de águas, né? Vamos dizer, o que separa, né? Justamente aí ao longo dos séculos, porque justamente começando com o grande expoente, né? Lutero, que gerou uma grande crise, né? Uma grande crise na sua dificuldade de crer na Eucaristia, no seu próprio sacerdócio, né? O próprio sacerdócio. Tudo começou por aí, né? E outras coisas vieram como consequência, né? Muito bem, isso daí foi só um apêndice, né? Bem, meus irmãos, então depois dessa apresentação, vocês já tiveram lá uma informação geral que foi colocada no grupo, né? A respeito do material que você deve ter, da frequência, dos horários, enfim, algo que a gente está sempre atualizando, né? Renovando, porque hora e outra tem uma pergunta, às vezes a pessoa entrou depois, não acompanhou, enfim. Mas o nosso material aqui, o nosso instrumento básico para o nosso acompanhamento nessa jornada catequética será o novo catecismo da Igreja Católica, que é esse aqui de capa amarela, e o outro também, muito importante, eu não tenho catecismo aqui, eu não vou dizer que seja esse objeto aqui, porque o catecismo está aqui no tablet, que é o catecismo de São Pio X, que é o catecismo antigo. Temos aqui, muito bom. Então, o cardeal Ratzinger, em 2003, ele justamente se pronunciou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele disse, né, justamente como depois, mais tarde, em 2007, como Papa, ele vai, de fato, instituir não como Papa, não, ainda não como Papa, perdão, mas ainda como cardeal. Depois ele, como disse ele no motu próprio do Summorum Pontífico a respeito da liturgia tradicional da Igreja, né, confirmando que nada foi abolido, nada, né, até porque isso já houve uma promulgação perpétua da liturgia, né, e que não se poderia mudar. Na prática, é o que foi sendo perdido. Então, aquilo que às vezes não é usual, as pessoas acham que foi abolido, que é proibido, enfim, né, por falta, às vezes, de conhecimento mesmo. Da mesma forma, o catecismo, né? O catecismo de São Pio X não foi abolido, mas de fato ele é possível e é recomendável, como o cardeal na época disse continuar consultando, porque nesse catecismo, né, consultando, estudando, porque nesse catecismo está as mesmas verdades de fé de sempre, como também está no atual, né? O modo de se apresentar a fé é que às vezes muda, é o que de fato aconteceu de um catecismo para outro. O catecismo de São Pio X, como o próprio Papa, o Santo Papa, né, como ele né, santo,
ele, de fato, São Pio X propôs, na verdade, que esse catecismo ali, ainda muito imbuído do espírito escolástico, que fosse ali apresentado um método dialógico de perguntas e respostas, né? Como vocês percebem quando vem o catecismo, né? Alguns talvez já tiveram contato, não sei se alguns aqui, acho que não, tem a geração bem nova aqui, né? Talvez nosso irmão aqui, um pouquinho antes, que teve o contato com o catecismo, né, antigo, nas suas aulas de catecismo. Então, que era o catecismo romano. Então, a proposta do catecismo de São Pio X é apresentar de maneira popular o catecismo romano, que foi promulgado durante o período do Concílio de Trento, no século XVI, né? E também dessa mesma estrutura, né, de perguntas e respostas. O catecismo de São Pio X pretende dar essa, como eu posso dizer, uma teologia acessível aos fiéis leigos, né? Para que conheçam ali, embora basicamente, mas não de maneira alguma comprometedora, as verdades da fé. Então, de modo muito sintético, mas com toda ali a doutrina necessária, básica, fundamental, que precisamos iniciar. E é importante que a gente tenha acesso, primeiramente, é claro, sem deixar também de aprofundar, né, de você ter tendo esse desejo, possibilidades, não se omitir a isso, aprofundar né, o conhecimento da sua fé, mas é importante, por outro lado, ainda que nós mantenhamos essas fontes básicas, né? Essas fontes básicas. Às vezes eu assisto aquela aula, estudo aquele documento, faço aquilo, mas você, às vezes, tem conhecimentos de muitas coisas soltas e você está sem ali aquele elo que une tudo isso, né? Que converge tudo isso. Então precisa ter o conhecimento ali básico, fundamental das verdades da fé que estão aqui apresentados no Catecismo da Igreja. Então são documentos riquíssimos, né? Como já disse, aqui o Catecismo de São Pio X continua válido, e ele apresenta ali as verdades de fé de uma maneira e também é mais resumido. O catecismo atual, ele mantém a proposta de uma nova apresentação das verdades de fé, com uma nova estruturação, né? E um pouco mais abrangente nas colocações, né? Então, é uma outra maneira, né? O Catecismo de São Pio X, nós encontramos, são 994 perguntas e respostas, né? O Catecismo, me desculpe, eu não contei, mas com certeza tem muito mais aqui, o Catecismo atual, né? Ainda uma particularidade acerca da estruturação do Catecismo de São Pio X, como alguns já devem ter visto aí, ele apresenta aqui 5 partes, só que na verdade, contando no todo, são 7, considerando a introdução e a lição preliminar, né? Na introdução se mostra aqui onde estão expostas as principais orações e fórmulas da doutrina católica, muitas orações tradicionais da Igreja. Na lição preliminar, ele apresenta a doutrina cristã e suas partes principais. E aí depois ele vai continuar. A primeira parte é o símbolo dos apóstolos, né, já nas primeiras profissões de fé, nas primeiras sistematizações da fé da Igreja, já desde a era apostólica, né? Século I, século II. Contudo, a fé ela foi sendo mais ampliada de forma mais racional, né? De forma mais sistemática, racional,
a partir do século III, IV em diante, né? Nós vamos encontrar já muitos escritos dos padres, dos santos padres, né? Apologistas, dos pós-apostólicos, dos padres gregos, dos padres latinos, enfim, né? Da Igreja no Oriente, no Ocidente, essa sistematização da fé, né? Então vemos aí o credo, né, que vai ganhando corpo. Na segunda parte é uma parte dedicada à oração, né? Na terceira parte se fala dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja, que a título já de curiosidade, não só, mas de informação, os mandamentos da lei da lei da Igreja têm o mesmo peso, o mesmo valor do que os mandamentos divinos revelados. Por quê? Porque nós cremos que os dois foram dados por Deus. Os primeiros foram revelados num tempo, a Moisés. E os mandamentos depois da Igreja são modos, são continuidades daquilo que a Igreja entende, inspirada por Deus e na autoridade deixada por Cristo. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, se a Igreja é corpo místico de Cristo, se ela tem a autoridade dele, o que ela liga, que é confirmada dentro de uma tradição de fé, ela de fato tem um grande peso. Se aquilo ali é um dogma de fé, é uma doutrina de fé. Então, os mandamentos da Igreja, eles estão relacionados aos próprios mandamentos divinos. São maneiras, de fato, vamos dizer assim, práticas de se viver, de certa forma, ali os mandamentos divinos, né? Os próprios mandamentos que, em primeiro momento, foram revelados. Então, são maneiras de se viver a fé, né? Então, eles ganham o mesmo peso de gravidade, né, se forem violados, né? A quarta parte fala dos sacramentos e a quinta parte das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber, né? Então, nessa parte ele vai expor também um pouco sobre o pecado, as bem-aventuranças, a tradição apostólica, oral e escrita, sobre as boas obras, né? E aqui dando um acento às obras de misericórdia, que a Igreja, a gente vai ver isso, né? Para quem não sabe, nós temos 14 obras de misericórdia, 7 chamadas espirituais e 7 chamadas temporais, né? E a respeito dos novíssimos, que são as realidades dos fins dos tempos, né? Da vida futura, o fim do tempo e a vida após a morte, né? Depois do julgamento particular. E o julgamento, o fim dos tempos, com a parousia, a expectativa da volta de Nosso Senhor. Então, basicamente, são essas estruturas aqui do Catecismo de São Pio X. O Catecismo atual, ele apresenta, depois do prólogo, ele apresenta 4 partes. Ele sintetiza, mas assim, abrangendo essas outras partes aqui que foram mais esmiuçadas em partes, né, mais sistematizadas, ele abrange em uma parte, né? Vamos assim, algumas coisas, alguns temas são colocados numa parte única, né? Então, a primeira parte é a profissão de fé, praticamente é a mesma coisa, né? Como do primeiro. A segunda parte fala a respeito dos sacramentos, né? Ou da fé da Igreja celebrada, daquilo que se crê, né? E que se celebra como uma maneira de cultuar a Deus, expressando aquilo que o ser humano é, como um ser religioso,
Então, nós prestamos um culto a Deus, né? Isso está presente em todas as civilizações humanas, né? De todos os tempos. O ser humano, ele tem esse ideal o reconhecimento ali de uma realidade que lhe é superior, da vida como um mistério, do sacrifício ofertado a alguma divindade, enfim, né? Então, ao lidar, como vai dizer o livro da Sabedoria no capítulo 13, ao nos depararmos com as criaturas, com a realidade material, isso nos remete ao Criador, porque vemos a tamanha beleza, a ordem que há na criação, e isso nos remete a uma bondade, a uma bondade divina, porque o belo, aquilo que é bom, aquilo que é belo, né, nos fala de uma verdade, né, da verdade desse Deus que expressa na beleza da sua criação uma bondade. E essa bondade fala, como vai dizer a própria revelação cristã, né? São João vai dizer que Deus é amor. Então é o amor de Deus que faz tudo isso, ele faz tudo isso por amor, né? O seu ato criacional. E esse amor se manifesta de forma ainda mais esplêndido quando ele recria todas as coisas com o seu ato redentor, quando ele vem para salvar a humanidade e nos faz participar da sua vida divina efetivamente, fazendo com que nós possamos aderir a esta redenção que ele nos favoreceu para a glória do Pai, né? E por vontade do Pai, né? Por amor do Pai, ele realiza justamente isso na ação do Espírito Santo que ele nos comunicou, né? Fazendo com que nós participemos dessa vida divina, né? Que essa obra redentora nos atinge efetivamente, porque essa obra redentora foi uma obra espiritual. Então não existe mais da parte de Deus ali o ato criacional, vamos dizer assim, daquilo que vem do nada, né? Todas as coisas existem e elas, a partir agora das causas segundas que vêm da inteligência do homem, das capacidades dadas para o homem, essas coisas vamos dizer assim, o homem vai colaborando com Deus, vai criando, mas sempre a partir de uma realidade já existente, pré-existente. Só Deus pode criar do nada, né? E então, justamente ao nos depararmos com a realidade propriamente criada, nós vemos que existe uma ordem, uma beleza, algo que nos transcende. Isso não pode ter sido criado por si próprio. Essas coisas não têm vida próprias por si, não têm uma inteligência, não têm uma capacidade por si própria, porque são realidades materiais, né? Que também têm tempo, estão sujeitas ao tempo, têm prazo de validade, né? Digamos assim. Então, não pode ter, ela não pode ter vida por si própria, porque para que vamos dizer assim, algo possa subsistir por si próprio, ela tem que ser superior àquilo do qual ela mesma é feito, né? Então, as realidades que estão sujeitas à matéria não podem ter vida por si próprias, né? Então, aquilo que justamente é superior às realidades que nós tocamos, nós chamamos de realidade espiritual. Então, é a realidade divina, né, por excelência, e claro, a partir daquilo que ele também criou como obra espiritual, no caso, o mundo espiritual e as suas criaturas, seus servidores primeiros, que são os anjos, né, e depois toda a realidade material. Então, por isso, nós, de fato, nessa percepção, né, ao fazermos experiência, ao contemplarmos a realidade criada, nós nos remetemos a um Criador, a um ser que é superior a tudo isso, e chamamos isso de Deus. Então, a perspectiva do catecismo é primeiramente apresentar
esse anseio de Deus, esse anseio do homem, essa busca do homem, porque a partir disso é que ele mesmo, com a sua inteligência, com a sua vontade livres, ele pode chegar a essa concepção de Deus, porque ele naturalmente tende a isso. Ele foi criado com essa lei, com essa capacidade, né? Então ele precisa, de fato, ali ser ajudado, ser orientado para chegar a essa verdade, para chegar a esse objetivo, a esse fim. O catecismo vai nos dizer qual é o objetivo do homem, o objetivo de viver, o fim, né, a razão primeira e última da sua vida: conhecer a Deus e amá-lo. E amando, procurar, de fato, se inclinar cada vez mais esse amor, de tal modo que ele faça essa experiência, seja, de fato, mergulhado nesse oceano infinito de amor, que é justamente quando ele vai, sai da margem dessa vida e quando ele adentra a vida eterna, né? Quando ele sai dessa vida, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não morro, né? Mas entro na vida. Santo Agostinho diz: essa vida é apenas uma passagem. É uma passagem para a outra vida, para a vida maior, né? Para a vida justamente que importa. Aqui estamos de passagem, aqui somos peregrinos, caminhantes, né? Os primeiros cristãos eram chamados de esses peregrinos, né? O cristianismo, o seu primeiro nome era chamado, né? Ali o cristianismo era chamado de o caminho, né? Então os cristãos, né, vamos dizer assim, eram chamados esses caminhantes, né, ou peregrinos. E a própria religião era chamado caminho, né? Antes de serem chamados propriamente de cristãos e tomar esse nome de cristianismo como religião propriamente aí oficial, né? Bem, alguma pergunta até aqui? Dúvida? Bem, eu fiz mais confusão do que esclareci. Bem, estamos apenas introduzindo, né? Bem, a gente fez essa apresentação aí básica, né, do catecismo. Então, vocês, a gente não vai aprofundar aqui, né, inicialmente, porque vocês vão ter esse material, vocês já têm, né? Então é recomendável que tenha. Tragam também, daqui para frente, podem trazer também as Sagradas Escrituras também, né? A gente às vezes consultar alguma passagem ou outra que pode nos ajudar aqui, como a própria citação do catecismo, da doutrina, né? Para nos ajudar a entender, né? Bem, o catecismo, considerando aqui inicialmente, considerando o catecismo atual, né, por onde nós vamos assim nos basear mais, também citando outro catecismo, vamos também citar e ler, né, também alguns trechos do outro catecismo, mas assim, esse catecismo pode nos ajudar, né, a entender um pouco mais, né, talvez assim algumas ânsias, algumas dúvidas, questões que alguns trazem, né? Então, como eu já falei há pouco, a vida do homem, né, a vida que nós temos, né, e não outra, é essa aqui, atual, né? Por enquanto, a vida do homem consiste em conhecer e amar a Deus. O catecismo começa no seu prólogo afirmando isso, né? Então, a vocação do homem, isso ele traz como uma vocação que é um chamado de Deus.
Quando Deus nos criou, Ele nos criou com esse desejo. E deu a capacidade ao ser humano, justamente, uma vez criado por Ele e para Ele, o ser humano tem essa vocação intrínseca ao seu ser, justamente de conhecer e amar a Deus. Não há nada, vamos dizer assim, que justifique outra coisa. Não há outra procura, não há outra razão que justifique a nossa vida. Não há outra finalidade a nossa vida senão essa, né? Nós podemos ter tantas justificativas acidentais para tentar ali dar um sentido à nossa vida neste mundo. Mas o cerne de tudo está aqui. Quem não entende isso e quem não caminha para isso, não será feliz, não se salvará. Então, aqui está, de fato, a razão primeira e última que nós cristãos entendemos o que significa a nossa vida neste mundo, né? Uma vez criados e chamados por Deus, uma vez que nós o conhecemos e o amamos pela fé, pela revelação da fé, quando nós abraçamos a fé, que é um dom divino, a fé não é uma decisão minha porque eu me senti bem, estou decepcionado com a vida, com tudo mais, quero fazer uma experiência nova. É uma articulação psicológica, subjetiva, eu vou aqui criar um ser fabuloso, né? Eu vou ali fingir que Deus existe, né? Para dar um sentido à minha vida, né? Para muitos, o viver a fé é uma realidade muito subjetiva, uma realidade ali simplesmente antropológica. Ela cria aquilo como vamos dizer assim, uma articulação cultural, como alguma coisa que o homem cria por si próprio, né? Então, Deus se torna muitas vezes um ídolo, como há vários ídolos, né? E, na verdade, a fé é a resposta do homem à realidade objetiva de Deus. Não é o homem que cria Deus na sua cabeça. Ele adere com a sua inteligência, com a sua vontade, com essas faculdades fundamentais e básicas que distinguem o homem de qualquer outra criatura, é o que lhe permite justamente ser a imagem de Deus, porque ele é um ser racional, que tem uma faculdade racional que colabora com a sua alma, que é a faculdade da alma, que vamos dizer assim, que processa todas essas realidades interiores que nós não temos acesso, que nós não podemos mensurar, mas nós sabemos que existe. Nós fazemos experiência disso. Nós não temos contato com a nossa... nós não podemos ali mensurar os nossos pensamentos, as nossas imaginações, os nossos afetos, mas nós sabemos que eles existem. Então essas realidades provêm da alma, e é o cérebro que tem essa capacidade, né? Dentre as suas repartições, vamos dizer assim, também facultativas, né? Cada um, né, na parte da imaginação, na parte subconsciente, da memória, do pensamento ativo, do pensamento passivo, enfim. Toda essa parte, vamos dizer assim, psicológica da alma, né, e antropológica também do ser humano. Nós não vamos aqui, por hora, abranger isso, mas
saber que essa realidade existe e que, de fato, a partir disso, o ser humano ele tem contato com essas realidades sobrenaturais ao fazer a experiência da realidade criada. O próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai dizer que, citando justamente esse trecho do livro da Sabedoria, no capítulo 13, ele vai dizer: o conhecimento que nós podemos ter de Deus provém primeiramente da realidade criada. Então, através da criação é que nós admitimos que deve existir um Criador, um ser superior, um ser que tem uma máxima inteligência, um ser subsistente por si próprio para ter criado tudo isso, com ordem, com beleza, isso remete a Deus, E depois isso tudo vai ficando mais claro, mais compreensível de quem é Deus, que essas realidades falam dele e qual é a proposta de Deus ao fazer tudo isso através da revelação. Então a revelação é essa luz de Deus, maior, que nos confere o dom da fé para nós crermos, para nós enxergarmos, iluminado através do dom da fé na nossa razão, porque a razão, ela de fato não, vamos dizer assim, a fé não compromete a razão. A fé não é uma realidade obscura, como muitos críticos da fé, no passado e também nos nossos tempos, na modernidade, na pós-modernidade, como algo, a fé como uma realidade obscura, alienante, a fé como uma realidade de trevas, E o iluminismo que trouxe luz, trouxe solução, trouxe respostas, trouxe liberdade para o homem, Nós sabemos que foi o contrário. Então, na verdade, a fé, ela esclarece ao homem quem é o homem. A fé permite o homem enxergar como um farol de milha, Enxerga mais, enxerga além, Uma luz maior, acerca da sua realidade. E isso necessariamente quando o homem não sofre dos obstáculos, que aí a gente vai ver os empecilhos para a fé, muitas vezes, para chegar à verdade de fé, para chegar a Deus, que é a falta da educação para a fé, que são as paixões humanas, a realidade do pecado, que embota a alma, que coloca obstáculos na razão, que enfraquece a vontade do homem de dar esse salto na busca da verdade, que lhe é connatural. Então isso está presente na vida do ser humano. Temos que entender isso, refletir sobre isso, nos convencer disso. A fé da igreja nos fala, nos afirma a respeito disso. E longe aqui, meus irmãos, de uma imposição, colocando uma faca no pescoço de vocês, isso Deus não quer, isso Ele não faz também, mas é importante esclarecer que de modo inteligente e com vontade também livre, como deve ser a nossa reflexão, a nossa busca racional, dizer que essas verdades, essas realidades já são doutrinas de fé, que nós precisamos procurar nos convencer, refletir, meditar e aceitar como fé. Porque se nós queremos ser católicos,
nós entendemos que a fé católica não foi uma fé inventada pelo homem. A fé católica é a fé que nós recebemos de Deus pela Igreja. A sua compreensão, a sua evolução teológica, ela vem com o tempo, né? Mas até mesmo nós podemos não ter aquela compreensão de um todo por hora. Isso é admissível, isso é, né, aceitável, né? É compreensível, mas nós não podemos dizer assim, eu discordo disso, de forma arbitrária, de forma parcial, de forma soberba, né? Porque eu não quero, porque eu não fiz nenhum esforço para entender, para esclarecer, e eu acho que a igreja está errada. Eu acho que não foi assim que Deus quis dizer, né? Agora, porque o homem soberbo, ele quer catequizar Deus, né? Então, o homem dos nossos tempos, ele quer ensinar a Deus, ele quer reinventar a vida, ele quer reinventar todo o sentido da vida humana, né? Como sabemos. E, então, na verdade, não é isso. A fé, ela é uma submissão do homem com liberdade, mas dizendo, é razoável crer. Eu creio nisso porque a minha inteligência já me esclareceu e eu dou esse assentimento livre daquilo que Deus me revelou, que a igreja, que é depositária dele, que ele garante essa assistência, como ele mesmo disse na sua palavra, que os erros não prevaleceriam, que as portas do inferno não prevaleceriam. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu lhes dou a autoridade. O Espírito Santo vos revelará coisas ainda maiores que vós não podeis compreender por ora. Isso foi uma promessa para todos os tempos. Para todos os tempos. Mas as verdades fundamentais da fé, elas já estão todas esclarecidas, reveladas. Nós só precisamos aderir. Não tem nada a ser ainda descoberto, né? Porque a revelação, ela se encerrou em Jesus Cristo. Todas as demais revelações, seja de ordem extraordinária, vamos dizer, nas revelações particulares, né? Seja de um santo, ou da própria Virgem, ou de Nosso Senhor, tudo fala da mesma verdade de fé, não tem nada de novo. E as próprias compreensões que o Espírito Santo vai suscitando naqueles que ele dá o carisma da autoridade para poder interpretar e fazer conhecida a fé, né? Seja pelas Escrituras, seja pela essa sistematização, esse esclarecimento daquilo que é a fé da Igreja, né? Então, a fé da Igreja, como nós sabemos, ela provém da revelação primeira das Escrituras e daquilo que, pela assistência do Espírito Santo, os cristãos, ao longo do tempo, foram entendendo e foram crendo como fé, como desejo de Deus. Isso a gente chama, no primeiro momento, de tradição oral. E depois isso foi sendo escrito, né? As Escrituras, depois a própria doutrina, a tradição escrita. E as Escrituras só existem porque existiu antes uma tradição oral, né? As Escrituras não caíram do céu prontinhas, né?
como alguns irmãos nossos acreditam nisso, né? A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, nós cremos nisso, mas ela foi escrita pelos homens. Então, a Dei Verbum, né, um documento a respeito da Sagrada Escritura do magistério atual, conciliar, nos diz que a Sagrada Escritura, ela é obra de Deus escrita pelos homens. Ela tem a mão de Deus, mas tem a mão dos homens, que é apenas uma causa segunda. A causa primeira é Deus, mas o homem é apenas uma causa instrumental nas mãos de Deus, de quem ele se serve, nós bem sabemos. A fé, a vida de fé, a revelação da fé, ela é mediada, né? Nosso Senhor quis essa mediação quando Ele mesmo se fez homem. Quando Ele, antes da encarnação, agiu por meio, nos falou por meio dos profetas, falou por meio dos patriarcas, Ele se manifestou por meio dos juízes. Então, é sempre mediada, né? Realmente a nossa fé. Então, é necessário, deixa eu ver aqui a hora, está acabando, é necessário que nós, uma vez conformados à fé, procuremos transmiti-la. E essa transmissão, ela acontece sobretudo de forma mais eficaz, mais duradoura e abrangente pela catequese, né? Catequese, que vem do grego catequesis, né? Acho que seria interessante aqui transliterar, né? Deixa eu ver, tem que segurar, né? Do latim catequesis, né? Então, essa transmissão de algo, transmissão de um conteúdo, né? É o que significa basicamente, né, a catequese. E então, justamente essa sempre foi a prática da Igreja, né? Isso já na transmissão da fé entre os primeiros cristãos, não de forma muito sistematizada, ordenada, mas isso já acontecia nas catequeses nas casas, né? Na transmissão da fé que existia entre uma família e outra, né? E assim os primeiros cristãos foram crescendo, se multiplicando como coelhos, né? E depois isso foi sendo mais sistematizado através dos padres da Igreja, né? No século III, IV, sobretudo, isso foi sistematizando até os nossos tempos, né? O Concílio de Trento enfatizou muito a importância da catequese, né? E também nos nossos tempos, também o magistério insiste na importância da catequese para o conhecimento da fé e para que haja essa adesão pessoal que antes já é movida pela graça. Lembrando, é Deus quem lhes dá a capacidade de crer. É Ele o maior desejar, é Ele o que deseja mais que nós creiamos para a nossa salvação do que nós mesmos. Da parte do homem, a fé significa a adesão à vontade de Deus, a adesão aos planos de Deus. Então, uma vez aderida essa fé, nós somos chamados a comunicar. Essa é a missão da Igreja, comunicar a fé. Então isso acontece através sobretudo pela catequese. Claro, por uma pregação, existe o querigma, o primeiro anúncio, tem as homilias, tem as pregações, tem ali às vezes um ensinamento ou outro, uma aula ou outra, mas é importante que cada fiel tenha contato, como falei no início, com essa catequese fundamental, né?
Senão a gente pode ter assim muitos conhecimentos soltos, mas às vezes a gente não sabe ainda fazer o link, ainda não sabe associar uma coisa com outra, a gente não tem os conhecimentos também fundamentais e isso não ajuda muito, né? Finalizando essa parte do prólogo, que já vem apresentado aqui depois desse dito a respeito da importância da transmissão da catequese, o que é a catequese e o objetivo, né, e o destinatário da catequese, a estrutura do catecismo, que já adiantei, falei lá no início, né? Gostaria de citar aqui umas frases que são tiradas aqui. Uma é tirada do Concílio de Trento, que o catecismo atual cita, que quem tiver o catecismo pode pegar aqui na página 18, e está no parágrafo 24, e a outra no parágrafo 25, que o catecismo romano vai citar, né? A primeira diz o seguinte, né? O Concílio de Trento, ele enfatizou muito a respeito da sensibilidade quando falou da importância da catequese e também como objetivo também de criar o catecismo, né? Da época, o catecismo romano. Algo muito importante que nós precisamos levar em conta na nossa missão, no nosso apostolado, na nossa evangelização. É considerar o objeto ou destinatário a quem nós transmitimos. Nós temos que considerar, primeiramente, um aspecto importante, antropológico, né? Objetivo, que é ali os fenômenos sociais, a realidade do homem, a mentalidade do homem, vamos dizer assim, no seu conjunto, né, de forma objetiva, de cada época, e também a realidade pessoal do ser humano, ali, do indivíduo, né? Porque senão nós podemos estar jogando pérolas aos porcos, ou nós podemos estar afastando mais do que acolhendo, ou favorecendo que aquilo tenha um efeito ou não à pessoa. Isso não quer dizer que nós tenhamos que, vamos dizer assim, agir com respeitos humanos, dizer, não, vou agir aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Não, nós temos que pregar ali a doutrina a gosto ou contra gosto, temos que pregar a verdade, mas temos que ver o modo de colocar isso tudo. É muito importante essa consideração, né? Por exemplo, uma das finalidades pelas quais a Igreja elaborou esse novo catecismo é porque o homem moderno, ele é crítico. Até ele se converter, entender que às vezes aquelas atitudes dele não favorecem, nós precisamos usar às vezes algumas táticas deles para poder pescar, né? Ensinar, orientar. Então você esclarecer, detalhar um pouco mais ali, como vai dizer São Paulo, né? São Pedro, estáis sempre dispostos a dar esperança da vossa fé àqueles a quem lhe pedem, né? Então, tentar esclarecer um pouco mais, né? Para um homem com mentalidade escolástica, né? E continua valendo esse método para todos os tempos, mas numa outra cultura, numa outra época, quando você dizia por que isso? Porque é isso, 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 ponto. Não, já estava esclarecido, acabou. Para alguns, hoje, às vezes isso não funciona inicialmente. Então, até ele ter esses fundamentos, ele precisa aí de uma purificação, de uma lapidação, né? Entender o que é a fé católica, né? Entender que não é ele que se sobrepõe, que se impõe
nas verdades de fé, mas ele se submete, enfim, né? Ele precisa ser orientado. Enfim, então ele diz aqui, é o prefácio no Catecismo Romano. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, 1 Coríntios 9, 22, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de almas e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis à verdadeira piedade, com um só e mesmo método, sempre igual. Saiba ele bem que uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas, outros como que adolescentes, e finalmente alguns estão como que na posse de todas as suas forças. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Por último, para concluir este prólogo, diz o Catecismo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, e outro fim senão o amor. Então, tudo concorre para a caridade, né? Acima de tudo, a caridade, né? A caridade não é cega sem a luz da verdade, mas a verdade sem a caridade pode ser apenas uma presunção humana que nos cega, e o nosso ato não terá o seu fim adequado, os seus frutos, né? De convencer e levar aquela alma ao reino de Deus, né? Ao reino do amor de Deus.